Olá, boa noite. Eu sou Rosiane Kennedy. Você confere com a gente a partir de agora as notícias que circularam hoje nos corredores do poder. O STF autorizou a Polícia Federal a fazer uma perícia no áudio apresentado pelo delator da JBS. A defesa do presidente Michel Temer fez uma perícia e apontou 70 pontos obscuros na gravação. Agora, os advogados dizem que querem mesmo celeridade na investigação para provar inocência do presidente da República. Os detalhes a partir de agora você confere com a gente aqui, diretamente de Brasília, pela TV Brasil, pela Rádio Nacional e emissoras públicas em todo o país. A gente começa falando justamente sobre a perícia que foi encomendada, feita pela defesa do presidente da República, Michel Temer, no áudio apresentado pelo empresário Joesley Batista, da JBS, na delação que negociou com o Ministério Público Federal. Agora à tarde, a defesa do presidente Michel Temer apresentou a conclusão desta perícia, disse que há 70 pontos obscuros, ou seja, ali um entendimento que pode ter ocorrido alguma edição em relação a isso. E diante dessa constatação, o advogado Gustavo Guedes, que é da defesa do presidente da República, Michel Temer, inclusive disse que a defesa desistiria daquele pedido de suspensão da investigação no Supremo Tribunal Federal. A análise da defesa do presidente Temer agora é que com a celeridade dessa investigação, diante deste áudio com pontos obscuros, vai ser possível provar a inocência do presidente da República. Eles consideram ali em termos jurídicos utilizados pelos advogados de defesa do presidente Temer, eles consideram que esse áudio é imprestável em relação a uma acusação contra o presidente da República. Ainda em relação à questão da perícia, o Supremo Tribunal Federal autorizou a Polícia Federal a fazer uma perícia nesse áudio apresentado por Joesley Batista. E quem tem os detalhes sobre isso é Daniele Popov, da TV Brasil, que fala conosco diretamente da redação. A questão é, a Polícia Federal, Popov, já está com esse material em mãos, esse material para ser periciado? Boa noite. Oi, Rosiane, boa noite para você, boa noite a todos. A Polícia Federal já recebeu do STF todo o áudio e o gravador usado pelos delatores. Uma perícia encomendada e divulgada pelo jornal Folha de São Paulo no fim de semana apontou que essa gravação foi editada em vários trechos, como você mesmo já citou, Rosiane. Agora, em relação a isso, tinha inclusive um dos pontos de polêmica era o gravador, porque não existia, a investigação não estava de posse do gravador. Tinha recebido a gravação, mas aguardava também esse gravador, mas agora você já deu essa informação para a gente. Durante o fim de semana, Daniele Popov, o presidente da República, Michel Temer, ele voltou a fazer pronunciamento à nação, fez várias declarações e hoje voltou a falar também, inclusive um artigo dele, por meio de um artigo, que foi publicado no jornal O Estado de São Paulo. O que é que o presidente destacou no jornal, neste artigo que foi publicado agora? Bom, Rosiane, o presidente Michel Temer publicou esse artigo na seção de opinião do jornal O Estado de São Paulo. No texto, Temer defendeu a melhoria na situação do país durante o atual governo, com foco na retomada da economia. O presidente dedicou grande parte do texto também a se defender das acusações feitas pelo empresário Joesley Batista, dono da JBS. Temer afirmou que é conhecido por sempre pautar a vida pela correção e respeito à coisa pública. Ele voltou a falar que a gravação foi adulterada e a chamou de prova imprestável. O presidente criticou o delator. Disse que quem o incrimina adota uma postura criminosa para se livrar da prisão. No texto, o presidente repete ainda as explicações que deu nos últimos dias. Diz que recebeu o empresário por ser um dever de ofício, que não concordou com o pagamento de propina à Cunha e que não acreditou quando Joesley falou que estava corrompendo agentes públicos. O presidente termina afirmando que não tem apego a cargos públicos e que ganhou nova energia para atuar nas reformas propostas. Rosiane? Obrigada, Daniele Popov. Olha, ainda em relação a essa polêmica sobre a perícia, o que tinha no áudio, se o áudio sofreu alguma edição ou não, a gente conversa agora com Carolina Pimentel,
que é editora na Agência Brasil, porque houve questionamento, inclusive, da Associação Nacional dos Peritos. O que questionaram, o que é que eles questionaram? Carolina, boa noite. Boa noite, Rosiane. A Associação Nacional dos Peritos Criminais Federais divulgou uma nota no fim de semana questionando o fato da Procuradoria-Geral da República não ter feito a perícia do áudio dessa conversa que o empresário Joesley Batista, dono da JBS, gravou com o presidente Michel Temer. O fato da PGR não ter feito a perícia antes de ter anexado esse áudio ao pedido de abertura de inquérito contra o presidente. Para a Associação dos Peritos Criminais, a homologação de delações premiadas sem uma devida perícia prévia é temerária. Ainda segundo essa organização, a reprodução pela imprensa do áudio que foi entregue por Joesley Batista permite notar a presença de vários ruídos que precisam ser analisados por especialistas. No entanto, a entidade diz que não é possível emitir qualquer conclusão sobre a autenticidade da gravação sem que o áudio e o equipamento usado para gravar a conversa sejam periciados pela Polícia Federal. Rosiane. Obrigada, Carolina Pimentel. Outros detalhes sobre essas informações você confere no site agenciabrasil.ebc.com.br. Gente, vale lembrar um outro ponto de polêmica. Além de todo esse imbróglio em torno de perícia nos áudios, se o áudio teria sido ou não editado, se isso teria ocorrido com manipulação de conteúdo ou não, enfim, em meio a toda essa polêmica, tem mais um questionamento que foi muito feito durante o fim de semana. Inclusive, o próprio presidente Michel Temer, no pronunciamento que fez no sábado, levantou essa questão. Ele fez uma indagação sobre o que ocorre com o delator, réu confesso, ou seja, o empresário da JBS, porque no caso do empresário Joesley Batista, ao negociar ali a delação premiada com o Ministério Público, ele, nesse período, viajou para os Estados Unidos e de lá não é obrigado a voltar. Ainda teve toda uma polêmica, porque com o impacto político e econômico que essa delação causou, o grupo conseguiu ainda arrecadar muitos milhões de dólares com transações na Bolsa de Valores e no mercado da moeda americana. Isso gerou um questionamento específico do presidente da República, Michel Temer. Vamos ouvir o que ele disse. O autor do grampo está livre e solto, passeando pelas ruas de Nova York. O Brasil, que já tinha saído da mais grave crise econômica de sua história, vive agora, sou obrigado a reconhecer, dias de incerteza. Ele não passou nem um dia na cadeia, não foi preso, não foi julgado, não foi punido. E pelo jeito não será. Cometeu, digamos assim, o crime perfeito. Eu perguntei nas redes sociais, perguntei por meio da minha conta no Twitter, o @RosianeKennedy, o que é que os nossos seguidores ali avaliavam desta situação. Olha só como foi exatamente a pergunta, vamos colocar aí a arte na tela, como foi exatamente essa pergunta e como as pessoas se manifestaram. Então, eu perguntei qual é a opinião sobre o delator, né, essa delação ultra premiada de Joesley da JBS. É justo ele não ser preso e passear pelas ruas, né, no luxo das ruas de Nova York? E aí tivemos as respostas mostrando que o percentual ali foi infinitamente na direção de maioria absoluta de dizer que não considerava isso correto. Foram várias respostas, lá no meu Twitter você consegue conferir, até porque essa enquete continua lá na minha página, mas até a hora que a gente estava verificando, ela ali em torno de 90% das pessoas que responderam eram dizendo que não concordavam com isso, com o fato de o delator estar simplesmente solto pelas ruas dos Estados Unidos, aproveitando o luxo de Nova York, por exemplo. A gente segue no noticiário e ainda em relação a essas denúncias que pesaram contra o presidente da República, Michel Temer, no fim de semana, a Ordem dos Advogados do Brasil fez uma reunião extraordinária com os conselheiros das 27 unidades da Federação, as seccionais das 27 unidades da Federação, e em votação a decisão foi para que a OAB apresente um pedido de impeachment
impeachment do presidente da República, Michel Temer. Hoje, o presidente da OAB, Cláudio Lamáquia, ele falou a respeito, e a Daniele Popov que vai contar para a gente o que disse o presidente da OAB em relação ao que eles vão usar para fundamentar esse pedido de impeachment. Daniele. Pois é, Rosiane, após essa decisão, o presidente nacional da Ordem, Cláudio Lamáquia, afirmou na entrevista que Temer infringiu a Constituição Federal, cometeu crime de responsabilidade e pode sofrer impeachment. Lamáquia considerou graves a conversa divulgada pelo dono da JBS e a reação do presidente Michel Temer. Para ele, o mínimo que o presidente deveria ter feito era encerrar a conversa com Joesley e chamar as autoridades competentes assim que ouviu a descrição de fatos criminosos da parte do delator. Lamáquia afirmou ainda que o objetivo da OAB não é tirar Michel Temer do cargo, mas fazer com que a lei seja cumprida. E disse que se o presidente cometeu um crime, ele tem de ser punido. Rosiane? Obrigada, Daniele Popov. Olha, em relação a esse pedido de impeachment que a OAB decidiu que vai protocolar aqui no Congresso Nacional, aqui especificamente na Câmara dos Deputados, onde a gente está agora, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, falou a respeito disso. Não é o primeiro pedido de impeachment que vai ser protocolado no meio dessa crise. Já foram apresentados outros pedidos e Rodrigo Maia hoje falou sobre o assunto, né, Mariana? Boa noite, Rosiane Kennedy. O presidente da Câmara falou agora há pouco aqui no Salão Verde sobre isso, e não só sobre esse pedido, mas falou de maneira mais ampla, Rosiane, que a Câmara não vai ser usada para desestabilizar o governo. Nem na sua pauta, nem ele, como presidente, vai se prestar a isso. Vamos acompanhar o que disse o presidente da Câmara. A Câmara dos Deputados, a presidência da Câmara dos Deputados não será instrumento para a desestabilização do governo. O Brasil já vive uma crise muito profunda para que essa casa cumpra um papel de estabilização maior. Agora, Mariana, em relação a essa agenda, justamente, tem todo um trabalho do governo feito durante o fim de semana inteiro. O presidente Michel Temer reuniu aliados no Palácio do Jaburu, justamente para pedir que não deixassem atrapalhar, né, gerar essa falta de estabilidade nas votações nessa agenda aqui no Congresso Nacional. E aí uma informação de bastidor para vocês, que eu tive agora há pouco lá no Palácio do Planalto. Houve já uma decisão anunciada aqui no Senado, inclusive pelo relator da reforma trabalhista, Ricardo Ferraço, de que vai dar continuidade no calendário da reforma. A gente lembra que na semana passada Ricardo Ferraço disse que estava suspendendo o calendário da reforma trabalhista, mas ele resolveu dar continuidade. Amanhã, na comissão, vai apresentar, inclusive, a leitura de relatório referente a essa reforma trabalhista. Qual é o bastidor que a gente tem disso para vocês? De acordo com fontes que eu tenho no Palácio do Planalto, as informações que a gente tem desses bastidores políticos é o seguinte: a aposta do governo neste momento é a seguinte: a reforma trabalhista, ela depende de uma tramitação com votação de maioria simples, não é aquela votação como é o de proposta de emenda constitucional, com quórum qualificado, não. Então é uma maioria simples. Como é apenas maioria, por depender dessa maioria, então dependendo de maioria é mais fácil conseguir esse quórum de votação. A aposta nos bastidores é de que, aprovando essa reforma trabalhista lá no Senado Federal, o governo consegue mostrar que o presidente Michel Temer continua tendo base forte de apoio dentro do Congresso Nacional. E isso daria a ele justamente mais força para continuar com as medidas econômicas, mesmo estando em meio a essa crise política. Então isso é um bastidor, que é a aposta que realmente o governo faz, a ordem no Palácio do Planalto. De gabinete em gabinete de ministro que a gente passa para conversar, eu ouvi a mesma frase hoje em cada um dos gabinetes. A ordem é trabalhar, trabalhar e trabalhar. E nesse trabalhar, votar e aprovar a reforma trabalhista para poder mostrar, inclusive, essa força política do presidente Michel Temer. E por que a importância disso, né? Justamente para poder ter essa estabilização da base aqui no Congresso Nacional. Nessa questão da estabilização da base, né, Mariana? Hoje, inclusive, aqui na Câmara dos Deputados, vários políticos, base, oposição, aqueles que se dizem independentes, eles se manifestaram sobre isso, até mesmo na base, admitindo que existe sim uma crise política, uma das mais graves crises políticas já vividas no país, mas que o calendário tem que ser observado.
Pois é, Rosiane, inclusive colaborando um pouco com isso que você disse, né, essa questão em torno da reforma trabalhista, o líder do governo no Senado, o senador Romero Jucá, ele falou hoje já nesse sentido, dizendo que o fato do senador Ricardo Ferraz ter anunciado que vai manter seu calendário já é uma demonstração de que a base está forte, sim. E ao longo do dia, a única pergunta que se fazia, aliás, hoje foi um dia atípico aqui na Câmara dos Deputados, porque logo cedo já tinha parlamentar circulando, tanto na Câmara quanto no Senado, aliás, logo cedo já tinha parlamentar circulando, e aí as perguntas que os jornalistas queriam fazer eram sempre em torno de saber se é possível manter a extensa pauta de votações previstas para o Congresso diante do atual cenário político. Na base aliada, a resposta foi que sim, que o entendimento é de que é preciso separar o que é a crise do governo do que são as votações do Congresso. Foi nesse sentido que o deputado Paulderney Avelino, do Democratas aqui da Câmara, falou hoje. Vamos acompanhar. Não há normalidade, nós estamos numa crise. Como é que pode se falar em normalidade? Nós estamos enfrentando talvez a maior crise política dos últimos 30 anos, mas também na crise se trabalha. E nós vamos trabalhar porque a agenda congressual é a agenda do país. E olha, os parlamentares daquela linha mais independente, como por exemplo do PSB, que é um partido que se posicionou de maneira independente no governo Temer desde o começo, também foram no mesmo sentido, no sentido de defender que aquilo que é de interesse da população tem que ser separado do que é a crise do governo. Também foi nesse sentido que o deputado Danilo Fortes falou aqui na Câmara hoje. O país é maior do que as querelas políticas. O país precisa de resposta para a economia, para a geração de emprego, para o enfrentamento, exatamente no combate à corrupção, e tudo isso precisa de legislação. Nós não podemos simplesmente ocultar ou se omitir. A responsabilidade é maior com o país do que com o sentimento político individual, partidário de qualquer um. Mas para a oposição não tem conversa não, viu? Eles prometem tentar obstruir as pautas das duas casas, porque acreditam que não há clima para votar nada. Vamos ouvir o que disse o líder da rede, Alessandro Molon. Não há nenhuma hipótese de nós fingirmos que as coisas estão normais no Brasil. Não há nada normal em um presidente da República receber um investigado que lhe fala de como ele pretende obstruir a investigação de crimes e ter o apoio do presidente da República dizendo ótimo, ótimo. Isso não é normal e, portanto, não é normal que a casa funcione como se nada tivesse acontecido. Enquanto o presidente Rodrigo Maia não determinar a instalação da comissão de impeachment, nós vamos obstruir todas as matérias. A casa não vai funcionar normalmente enquanto não for instalada a comissão de impeachment. Mas como a gente disse, Rosiane, o presidente Rodrigo Maia já disse que as votações estão mantidas, tem várias medidas provisórias na pauta aqui da Câmara essa semana e que, inclusive, aquele calendário para a reforma da Previdência de 5 a 12 de junho no plenário da Câmara também está mantido. No próximo bloco, você continua acompanhando conosco o que ocorreu hoje nos corredores do poder. Daqui a pouquinho eu volto já. Olá, estamos de volta. Eu sou Rosiane Kennedy e você confere conosco as notícias que circularam hoje nos corredores do poder. Quem traz uma informação agora, sim, em cima do laço, né, Mariana? Uma informação importantíssima, de última hora. A nossa produção, a Michele Canes, acabou de passar aqui para a Mariana Jungmann, que tem uma informação a respeito das denúncias contra o ex-presidente Lula. Foi denunciado. É isso mesmo, Rosiane. A força-tarefa da Lava Jato, do Ministério Público lá em Curitiba, ofereceu hoje denúncia contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Tô lendo aqui porque a gente acabou... O ex-presidente. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A gente acabou de receber por diversos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro, ao estruturar, orientar e comandar esquema ilícito de pagamento de propina em benefício de partidos políticos e funcionários públicos com a nomeação, enquanto presidente da República, de diretores da Petrobras, orientados para a prática de crimes em benefícios das empreiteiras Odebrecht e OAS, bem como ao receber
propina para o seu benefício próprio, consistente em obras e benfeitorias relativas ao sítio de Atibaia, custeadas ocultamente pelas empresas Chain, Odebrecht e OAS, viu, Rosiane? Olha, portanto, isso é referente àquela denúncia de que o ex-presidente Lula teria recebido justamente das empreiteiras, por meio de reforma, por meio dos benefícios ali no sítio em Atibaia, propina disfarçada. Essa é a acusação. A gente lembra que, por exemplo, na semana passada, a gente revelou aqui que a Força Tarefa tinha encaminhado novos documentos, mais de 70 documentos, para este caso de investigação contra o ex-presidente Lula, e entre os documentos tinha aquela foto do ex-presidente ao lado de empreiteiro, engenheiro, arquiteto, lá no sítio em Atibaia. E ali tinha também uma conversa naquela documentação que apontava uma combinação dessas pessoas dizendo que estavam indo para um churrasco na fazenda de Lula e que iam discutir ali a questão da reforma. Até em determinado momento eles faziam uma brincadeira entre eles, num tom ali mais de chacota, dizendo que queriam ver como que aquilo ali ia ser resolvido, porque o ex-presidente Lula queria de um jeito e a ex-primeira-dama Marisa Letícia queria de outra forma. Na ocasião, a defesa do ex-presidente Lula divulgou nota, negou novamente que o ex-presidente seja dono, né, desse sítio em Atibaia ou qualquer irregularidade em relação a recebimento de recursos por meio das empreiteiras OAS e Odebrecht. Só para complementar a informação, Rosiane, o presidente Lula não foi o único denunciado pelo Ministério Público. Diversos empresários e pessoas próximas ao presidente que estão envolvidas nos dois casos, tanto do sítio de Atibaia quanto do apartamento do triplex, também foram denunciadas. Eu não vou citar todos os nomes aqui agora, porque são muitos e a gente teria que citar caso a caso, mas a gente ao longo da semana vai detalhar melhor esse assunto. E você vai ter outros detalhes também no site agenciabrasil.abc.com.br e ainda na nossa programação, daqui a pouquinho, Repórter Brasil, às 19h45. Ainda falando sobre Lava Jato, Carolina Pimentel tem informações sobre o depoimento do ex-senador Delcídio do Amaral. Bem, Rosiane, como a gente falando aí do ex-presidente Lula, o ex-senador Delcídio do Amaral, ele está prestando depoimento hoje ao juiz federal Sérgio Moro como testemunha de acusação em um processo contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Nesta ação, Lula é acusado de ter recebido vantagens indevidas da construtora Odebrecht por meio da compra de um terreno em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo, e também de um apartamento no mesmo andar do prédio em que Lula mora atualmente, também em São Bernardo do Campo. De acordo com a acusação, esse terreno seria usado para a construção do novo Instituto Lula e o apartamento é usado por seguranças do ex-presidente. A defesa do ex-presidente Lula nega as acusações e diz que o terreno jamais foi entregue ao Instituto Lula e que o apartamento em que ficam os seguranças é alugado. Rosiane. Obrigada, Carolina Pimentel. Agora vamos mudar totalmente de pauta e conferir prestação de serviços, claro, com a Rádio Nacional, com Jéssica Gonçalves. Boa noite, Jéssica. Oi, Rosiane, boa noite a você e a todos. Pois é, essa é a última semana da campanha de vacinação contra a gripe. A vacina está disponível nos postos de saúde até a próxima sexta-feira para o público-alvo da campanha. Um balanço atualizado do Ministério da Saúde indica que até o momento apenas 58% do público-alvo foi vacinado. De acordo com o Ministério, é fundamental que as pessoas se vacinem agora para estarem protegidas durante o inverno, quando diversos vírus da influenza começam a circular com maior intensidade. A vacina demora cerca de 15 dias para fazer efeito depois de aplicada. Desde o dia 17 de abril, a dose está disponível nos postos de vacinação para crianças de 6 meses a menores de 5 anos, pessoas com 60 anos ou mais, trabalhadores de saúde, povos indígenas, grávidas e mães até 45 dias após o parto, presos, funcionários do sistema prisional e pessoas com doenças crônicas não transmissíveis ou com outras condições clínicas especiais, além de professores da rede pública e particular. Aqui no Brasil, o público-alvo é formado por 54 milhões de pessoas. A meta do governo é vacinar 90% desse grupo até sexta-feira, Rosiane.
Obrigada, Jéssica Gonçalves. E olha, eu lembro a você, hoje é segunda-feira, é dia que nós temos a segunda opinião na grade de programação da TV Brasil. Tem hoje o Diálogo Brasil com um debate sobre acidentes de trânsito. E tem também, logo mais às 9h30 da noite, meu outro programa, Conversa com Rosiane Kennedy. Hoje eu converso com a atriz angolana Heloísa Jorge sobre vários temas, sobre os desafios da vida de um ator negro no país. Confira um pouquinho. A atriz Heloísa Jorge chegou ao Brasil refugiada da Guerra Civil de Angola. Ela é protagonista da novela angolana de Culumesso, que estreia na TV Brasil e desponta como revelação no teatro e na TV. Heloísa nos fala da vida, da carreira, dos papéis destinados aos atores negros no país e das situações de preconceito vividas por ela. Eu era africana e os colegas perguntavam, e você andava de elefante, você andava de girafa, lá tem prédio, lá tem carro. Que na época eu achava que eram perguntas provocativas, mas não, é um profundo desconhecimento mesmo do brasileiro em relação ao continente africano. Portanto, eu convido você a acompanhar o Conversa com Rosiane Kennedy, 9h30 da noite, aqui na Segunda Opinião, na TV Brasil, e na sequência o Diálogo Brasil, com essa conversa sobre acidentes de trânsito. E, gente, olha, eu já adianto para você que amanhã você vai conferir conosco aqui informações de prestação de serviço na área de educação. A Carolina Pimentel vai trazer informações amanhã, porque o INEP divulgou resultados preliminares da alfabetização para as escolas, e também ela vai falar das plataformas online que abrem inscrições gratuitas para simulado do Enem. Portanto, acompanhe aí essa prestação de serviço com a gente amanhã. Até lá, boa noite, Mariana. Boa noite, Rosiane, até amanhã. Boa noite a todos, a gente aguarda vocês.